Olá, beldades! Eu estava tão ansiosa pra gravar esse vídeo que eu fiquei até em pé, porque eu não queria ficar sentada. É isso mesmo, eu tava muito agoniada, não ia conseguir ficar sentada, eu quis ficar em pé pra falar sobre Os Testamentos, que é a continuação do livro O Conto da Aia, que foi o meu livro favorito de 2017, livro e série favoritos, e Os Testamentos não deixa a desejar em nenhum momento. Quando a gente tem um livro favorito, assim, né, do ano, que leu na vida também, porque O Conto da Aia é um dos meus favoritos da vida, a gente tem muito receio quando anunciam uma continuação tanto tempo depois da primeira publicação, tipo 30 e poucos anos, 35 se eu não me engano, vem então Os Testamentos. Eu já pensei, meu Deus, ela vai fazer pra vender mais, pra aproveitar o hype da série. Eu comecei a julgar, né, sendo bem sincera, eu comecei a fazer isso porque simplesmente fui uma fangirl desesperada que tava com medo de estragarem a série favoritinha dela. E assim, gente, eu não consigo colocar em palavras, sendo bem sincera, não sei nem como será esse vídeo, porque não fiz o roteiro também, eu não consigo colocar em palavras como foi importante essa continuação existir, principalmente porque nós temos uma abordagem diferente da que ocorre no Conto da Aia. E assim, eventualmente eu falarei spoiler do Conto da Aia ou da primeira temporada da série, primeira e segunda temporada da série. Se você nunca assistiu, não assista esse vídeo. Se você nunca leu o Conto da Aia, não assista esse vídeo. Vai lá no meu vídeo sobre a série e o livro, que lá eu sei que eu vou te convencer a assistir, porque assim, gente, eu estava surtada fazendo aquele vídeo, tanto quanto eu estou fazendo esse daqui também. Esse daqui é um livro que não foi revisado ainda, por isso que ele tem esse selinho que a editora me mandou antecipadamente para eu ler e falar sobre ele aqui pra vocês no canal. E assim, eu li esse livro, eu terminei de ler ele, e mesmo assim eu precisei de muito tempo ainda pra elaborar o que eu queria falar em vídeo. Eu não fiz roteiro justamente porque eu não queria que ficasse uma coisa mais engessada, vamos dizer assim. Por mais que eu tente fazer uns roteiros que sejam diferentes daquela coisa tipo, estou lendo, né, porque eu não leio quando eu tô fazendo roteiro, eu só separo em tópicos. Aqui eu nem cheguei a fazer isso, porque sinceramente, por mais que eu separasse em tópicos, eu já tinha tudo na minha cabeça que eu queria falar, porque eu já fiz aquele outro vídeo e eu tava esperando muita coisa desse livro. Ele atendeu as minhas expectativas, mas principalmente ele superou algumas das expectativas que eu estava. Então assim, eu não sei exatamente como começar a falar dessa história que por muito tempo viveu junto comigo, ficou nos meus pensamentos, ficou também no meu pesadelo, porque eu já tive sonhos e pesadelos com essas histórias, já que muitas coisas, né, do Conto da Aia principalmente, são semelhantes aí a coisas que a gente vê acontecendo no mundo hoje em dia e até mesmo no nosso país. Bom, uma pergunta que muito me fizeram no Instagram quando eu estava lendo o livro, né? Se você nunca leu o primeiro livro, né, da série, O Conto da Aia mesmo, mas já assistiu a primeira temporada, tudo bem, tem como você ler esse livro, você tem uma boa pegada do que tá acontecendo, porém, eu realmente indico que você leia o primeiro da série, porque assim, gente, você precisa ler porque aquele livro é perfeito, sabe? Todo mundo deve ler aquele livro. Então aqui, em Os Testamentos, nós vamos conhecer o ponto de vista de 3 pessoas diferentes, 3 mulheres diferentes, e assim, foi a melhor decisão da vida da Margaret Atwood ter feito isso, porque nós vamos conhecer o pensamento de uma pessoa que, assim, na minha humilde opinião, no Conto da Aia, tanto na série quanto no livro, foi uma das minhas personagens favoritas, porque ela me intrigava bastante, que era a tia Lídia. Não tô falando que ela era das minhas favoritas porque eu concordo com ela ou porque eu gosto dela, muito pelo contrário, porque eu questionava exatamente o que fazia ela ser daquele jeito, por que ela fazia aquilo com as mulheres. Ela tava ali na posição de comando, né, ela era uma das tias, e por que ela fazia isso, sabe? As tias eram mulheres geralmente mais velhas, que torturavam as aias, torturavam as mulheres que eram inferiores, né, a elas naquele sistema de castas bizarro de Gilead. E assim, quando a gente chega e conhece a história da tia Lídia, na série eu não gostei tanto assim do background, e aqui no livro tem muito mais coisa, muito mais coisa, e a gente passa a conhecer de verdade quem era a tia Lídia, por que aconteceu tudo isso e o que levou ela, na verdade, a fazer o que ela fazia. Será que ela não tem culpa de nada e a gente vai culpar as circunstâncias da vida dela, ou a gente sim vai atribuir a culpa que ela merece ter, porque afinal de contas não é como se ela fosse uma inocente aqui, tá? Muito pelo contrário, o livro não pinta ela como inocente, e eu detestaria se fizesse isso, mas ele também não pinta ela como a grande vilã de tudo, porque as mulheres não são vilãs nesse livro, elas estão numa posição suscetível e estão numa posição
subalterna, sabe? Independente da mulher, se você é uma tia, se você é uma Marta, uma Aya, se você é mulher do comandante, filha de comandantes, vocês estão em posições inferiores simplesmente porque são mulheres. E isso é pra todas. Não existe essa classificação, digamos assim, quando você conhece a história de cada uma, né? Porque no primeiro livro a gente, obviamente, conhece a história das Aias, né? É narrado por uma das Aias. Então a gente sabe exatamente o que elas passam, a gente fica com raiva das próprias mulheres que mandam, né, e torturam elas, mas a gente esquece também muitas vezes que outras pessoas, homens, mandam nessas mulheres que mandam nas Aias, né? É um sistema, uma hierarquia muito grande, e as tias também têm essa própria hierarquia, né? E aí, conhecendo a história da tia Lídia, os escritos dela, porque aqui tem muito disso também, a gente vai entendendo melhor como funcionam as tias e vai percebendo que, ainda que ela tenha ali uma posição de poder, vamos dizer assim, ela segue sendo mulher. E sendo mulher, você segue sendo inferior, independente nessa república teocrática de Gilead. Então, por mais que você consiga mandar em alguém, no fim da noite, no fim do dia, você sabe que é só mais uma na lista deles de pessoas que nem deveriam existir. E, enfim, com a tia Lídia a gente também descobre o poder da leitura. Não é à toa que em regimes totalitários e em ditaduras mesmo, a primeira coisa que tentam tirar do povo é a educação, é o pensamento crítico, é o fato de queimarem livros, censurarem livros, proibirem livros que não tem nada de inofensivo, além de estimular o próprio pensamento crítico do leitor. E não é por acaso que o governo proíbe isso, né? Porque ele quer a massa de manobra. O governo quer pessoas que não pensem diferente dele e pessoas que de fato não pensem, na real, que só escutem o que ele tem pra falar e sigam aquela cartilha. E é por isso que aqui a gente descobre como a leitura é uma arma muito poderosa, uma ferramenta poderosíssima para que essas mulheres não saiam de tudo isso, mas que pelo menos comece uma mini revolução e que comece aquela destruição que a gente queria ver em Gilead desde que começou, né? E eu também vi muita gente reclamar, falando que, meu Deus, a história vai se passar 15 anos depois, então quer dizer que durou 15 anos a República de Gilead? Quantas pessoas vão morrer? O que acontece? Gente, ditaduras ao longo da história da humanidade, elas duram bastante tempo justamente porque as pessoas, o governo, né, ditatorial, tem quem apoie eles. Eles têm essas pessoas que foram totalmente manipuladas pra apoiar eles. Então, assim, não é um grande espanto que tenha durado 15 anos, a gente não sabe se durou 15 anos, se durou mais, se durou menos, mas que tenha durado isso, porque, afinal de contas, é uma ditadura, é um regime teocrático, né, o que é ainda pior, em que uma religião só rege todos os costumes, toda a rotina das pessoas que vivem ali. Então, assim, por mais que a gente conheça o ponto de vista das Aias, quando a gente passa a conhecer também a perspectiva das tias e das outras duas pessoas que também narram esse livro, tudo fica não só mais claro, mais real ainda. E eu não sei explicar o incômodo, o desconforto que esse livro me causou, tanto quanto o conto da Aya também causou, porque as duas outras protagonistas, né, narradoras também aqui nessa história, são duas pessoas que quem já leu o conto da Aya e também já assistiu a primeira temporada da série, pelo menos, vai linkar, eu acho, em quem são. Uma delas é a Agnes, uma menina que cresceu em Gilead, uma mulher, né, já, que cresceu em Gilead, e a outra se chama Daisy, uma mulher que, por mais que conheça Gilead, tenha ali uma boa noção do que é, não vivenciou aquilo porque ela mora no Canadá, e ela cresceu no Canadá, então ela sabe o que acontece, ela sabe de tudo, mas ela não tem a mesma perspectiva do que uma tia dentro da República de Gilead, né, que é uma posição de poder. Eu sempre vou botar aspas no poder porque, sinceramente, é um poder chulo e que é a ilusão do poder. Muitas das tias são iludidas de que terão algum tipo de poder ali dentro, sendo que quem tem poder mesmo são os homens. Por isso que eu coloco as aspas. E a Daisy, desde o começo, né, quando vai falando dela, eu já me toquei de quem ela era. Quem já leu, como eu falei pra vocês, quem já assistiu a primeira temporada também vai se tocar, eu acho. Mas eu não vou falar aqui porque vai que tem gente que vai falar que é spoiler, né? O pessoal da patrulha do spoiler é muito aleatório com as coisas. Enfim, essa
essas três protagonistas, né, quando a gente vai descobrindo que o livro é narrado pelas três, isso tá até na sinopse, né, gente, eu comecei a me perguntar por que essas três, sabe? Como que, de alguma forma, as perspectivas delas vão se ligar, sendo que são mulheres totalmente diferentes uma da outra, que não tem nem como linkar além de uma única coisa, assim, um único ponto-chave que eu imaginei que seria o link entre essas três. Não foi, fiquei surpresa porque não foi, mas sim, existe um elo, existe um momento que a gente vai descobrir por que são as três, né, que narram. E assim, gente, eu não tenho palavras para Margaret Atwood. Eu realmente... Olha, que mulher, velho, que mulher. Com essas três perspectivas, óbvio que a nossa história vai tomando forma e a gente vai vendo os estragos, né, de anos e anos de um regime teocrático, uma ditadura teocrática em Gilead. A gente vai descobrindo mais sobre as tias e mais sobre as pessoas que são comandadas por outras, mas ao mesmo tempo, assim, não são, vamos dizer assim, porque apesar de tudo é uma grande cadeia, né, alimentar ali, é um ciclo vicioso e por mais que a gente tente, sei lá, duvidar que isso aconteça, que tais pessoas tomariam tais atitudes, elas realmente tomariam, gente, porque no momento assim, no momento de desespero, de fraqueza, de fragilidade emocional e sem base mesmo, sabe? São mulheres que muitas delas, sei lá, 90% delas, perderam tudo, perderam qualquer tipo de dignidade. E a série, ela também aborda a dor e a tristeza das mulheres, dos próprios comandantes, né, que são pessoas que realmente têm poder dentro da República de Gilead, mas ao mesmo tempo que ela aborda essas fraquezas, ela também mostra como qualquer mínima situação em que a mulher tenha poder sobre outra, ela vai usar como um escape para se sentir pelo menos tão boa e tão poderosa quanto os homens, sendo que no fundo ela sabe que não é assim. É o que eu falei sobre as tias, por mais que elas mandem, elas torturem fulano, ciclano, elas sabem quando elas deitam na cama que elas não têm esse poder todo. Com a perspectiva da tia Lídia isso vai ficar bem evidente, mas ao mesmo tempo que a gente entende que são seres humanos, né? Eu não gosto de desumanizar nada nem ninguém, nada mesmo. E nessa situação aqui, principalmente, né, como é uma obra fictícia, a gente sabe também que por mais que sejam seres humanos e são pessoas que têm sim uma noção do que elas estão fazendo, elas agem de acordo com o que a mente delas mostra que pode ser o certo naquele momento. Por mais que em outros momentos não seja o certo, a mente tá falando naquele momento que é, e elas tomam atitudes que às vezes podem parecer bem impensáveis. Eu sei que eu pareço estar falando algumas coisas aqui que não faz nenhum sentido pra muita gente, mas se você ler esse livro, e eu espero de verdade que você leia, você vai me entender. É um universo, uma história que a Margaret Atwood criou, que eu sinceramente não só pago pau, porque eu acho muito foda o que ela fez, mas eu acho genial que ela tenha escrito um livro tão bom quanto o Conto da Aia, tantos anos depois, e principalmente com tanta gente esperando essa continuação. Ela até comenta aqui no pós-fácil que ela, né, ela realmente escreveu o livro porque tanta gente queria saber a continuação, o que aconteceu, que ela se sentiu na obrigação, né, de escrever e principalmente porque tanta coisa mudou desde da primeira publicação, desde o Conto da Aia pra cá, mais de 30 anos, né, gente? Então, assim, repúblicas mudaram, a política mudou, hoje em dia a gente tem muito mais responsabilidade pelas coisas, a gente tem muito mais essa noção das coisas do que naquela época, e ela vê o mundo, né? Por mais que a gente pense que, não, ela tá falando ali só do eixo ali Canadá, Estados Unidos, do que ela acha, ela se inspirou na Segunda Guerra também pra escrever o Conto da Aia, não. Ela se inspirou em ditaduras ao redor do mundo, e é claro que não existiu só a Segunda Guerra de coisas horrorosas e sanguinárias que já aconteceram na nossa história. E como eu falei pra vocês, quando a gente tem uma teocracia, a gente deixa uma religião só mandar nos nossos costumes, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E isso acontece aqui em Gilead, né, porque afinal de contas foi um golpe fundamentalista cristão, mas ao mesmo tempo isso daqui não é uma grande crítica ao cristianismo ou às religiões, vamos dizer assim. Ele é simplesmente uma crítica às pessoas que aceitam qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de ensinamento de outras pessoas, sabe, de outros seres humanos que também são seres falhos, que não são assim enviados divinos para a vida daquela pessoa.
boa, vamos dizer assim. Então é uma crítica muito construtiva sobre isso, muito, muito boa também, inclusive. E, bom, a gente sabe desde o começo, né, porque como são os testamentos, a gente já tem uma ideia, né, de que a República de Gilead finalmente pode ter chegado ao fim. Não temos essa certeza, mas temos uma ideia. E o final desse livro é muito curioso, porque é super parecido com o final do Conto da Aia também. Eu lembro de ter falado no meu vídeo que eu surtei com o final do Conto da Aia porque eu precisava de mais, eu queria a continuação. Eu seria uma das pessoas que, se encontrasse a Margaret Atwood, falaria: pelo amor de Deus, escreve a continuação, mulher! Pelo amor de Deus! E aí acontece que ela escreveu, superou as minhas expectativas. Foi um livro que, assim, eu senti todos os sentimentos, e por mais que a gente pense, né, que a República de Gilead pode ter acabado, pode ter chegado ao fim, em nenhum momento do livro isso fica expressivo a ponto da gente pensar: ah, não vou sofrer com isso porque talvez acabou, sabe? Inclusive, nossa, eu abri aqui do nada o livro e eu grifei essa parte do acontecer, alguma coisa vai. Você talvez só não goste dela. Nossa, isso deu fim a um capítulo. E, meu Deus do céu, quando eu li isso eu já pensei que acabou aqui a minha vida, acabou, porque eu já sei que vou continuar lendo. E realmente foi um surto. Eu comentei lá no Instagram um pouquinho sobre essa leitura. Se você não me segue, deveria seguir, né? E também vou deixar o link aqui embaixo, como sempre, pra você comprar o livrinho, se você quiser, se você se interessar aí, por favor, se interesse, porque, meu Deus do céu, todo mundo deve ler esse livro e o Conto da Aia. O final do livro também se passa num simpósio acadêmico, tanto quanto o do Conto da Aia. E quando a gente lê, é um desespero, gente. Pelo menos eu terminei assim também, desesperada, porque, assim, a gente acabou de ler a história, sabe? A gente termina de ler a história e vamos adiante nos anos e vamos ler sobre esse simpósio acadêmico em que professores estão lá falando sobre o que foi, né, a República de Gilead. São estudos gileadianos, se não me engano, mas enfim, são professores que sabem do que estão falando, que são estudiosos, né, do caso. E aí eles estudam a história, tem ali as evidências da história, as provas, né, de que aquilo mesmo ocorreu. Só que por mais que eles estejam falando aquilo e a gente tenha acabado de ler o que aconteceu, de fato a história, né, que aconteceu, e que eles estão tentando ali falar pros alunos, pelo amor de Deus, gente, existem momentos em que eu fico: como assim você tá falando que isso talvez não tenha acontecido, se acabou de acontecer aqui no livro? Sabe aquelas pessoas que questionam a história, tentam debater o óbvio, os fatos, assim, sabe quando você tá falando, sei lá, Hitler era um ditador sanguinário, e aí vem outra pessoa e fala assim: ah, não, mas isso foi o que te ensinaram. É basicamente isso, sabe? São pessoas que tentam debater e refutar estudo com opinião, sendo que estudo, pesquisa, não é necessariamente uma questão de opinião, né, gente? É uma questão de fatos sendo apresentados e história sendo contada. E isso aqui é muito, muito abordado no final do livro, sabe? Porque quando chega nesse simpósio eu fiquei, assim, desesperada mesmo. Eu não sei se a Margaret Atwood vai escrever outro livro, eu acho que não, sendo bem sincera. Teria pano pra manga? Teria. Teria coisa pra escrever pra cacete ainda pra abordar essa história? Teria. Não me deixou surtada pra outro livro como eu fiquei no Conto da Aia, porque sinceramente no final do Conto da Aia eu só queria, assim, sei lá, sentar e esperar a continuação. Nesse daqui eu tô super satisfeita em como ela finalizou o livro, principalmente com esse simpósio, né, que rolou, e por mais que deixe a gente meio revoltado, também deixa a gente satisfeito pelo fato de que existem pessoas que tentam levar ainda a informação pras outras. Mas isso não quer dizer que não tenham mais histórias pra serem contadas, né? Inclusive, Os Testamentos também vai virar série de TV aí, e eu acho muito interessante que a Margaret Atwood tem uma participação bem ativa na série de TV. Recentemente, sei lá, uns 6, 7 meses, eu assinei o Globoplay justamente pra acompanhar Handmaid's Tale. Ainda não estou ali junto com a série, mas tô voltando a acompanhar sim, e eu tô muito, muito feliz do rumo que a série tomou, porque é super fiel aos livros e faz toda a diferença, né? O autor tá ali dando pitaco sempre na série. Existem coisas, inclusive, da série, das temporadas, né? Acho que da segunda temporada, que tem aqui um gancho no livro. Então eu não sei se a Margaret Atwood já colocou de propósito, né, nas temporadas, botou ali um negocinho porque ela já sabia que colocaria no livro também. Eu não sei, sinceramente, mas que livro maravilhoso, que mulher perfeita. Gente, eu tô até cansada de falar. Essa é a real. Eu fiquei aqui falando, e aí agora eu tô o quê? Surtada. Eu marquei aqui no final do livro uma parte que foi, sinceramente, assim, muito, muito
pá, sabe? Não só impactante, mas tão real que eu precisava falar aqui pra vocês, que foi quando ela falou: totalitarismos podem desmoronar de dentro pra fora, à medida que deixam de cumprir as promessas que o levaram ao poder, ou podem ser atacados de fora pra dentro, ou ambas as coisas. Não há fórmulas infalíveis, já que muito pouca coisa na história é inevitável. Sei lá, Margaret Atwood, por favor, me conceda a sua mão, que eu quero pedi-la em casamento. É isto. Eu surtei, gente, é isto. Esse foi o vídeo, gente. Não se esqueçam, o link pra comprar tanto esse livro quanto o Conto da Aya, e quanto o link também para assistir o meu vídeo sobre o Conto da Aya, né, primeira temporada da série e o primeiro livro, vão estar aqui embaixo na descrição. Me siga nas minhas redes sociais para ficar por dentro de tudo, e eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijo, tchau!